Bom dia! Hoje nós vamos continuar falando sobre as medidas e hoje vamos para a medida de volume, tá? Página 172. Agora vamos estudar a ideia de volume e algumas unidades de medida de volume, como o centímetro cúbico, que é o cm com 3 em cima, e o metro cúbico, que é o m com 3 em cima do m, tá? Ideia de volume. Observe como foram empilhadas as caixas de certo produto. Primeiro momento, segundo momento. Quantas camadas de caixas há na pilha no segundo momento? E quantas caixas há em cada camada? Eu tenho 3 camadas. E em cada camada eu tenho 3 caixas. Não, 2 caixas, ó. Eu tenho 2 caixas, né, em cada. Então, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 3 camadas. 3, 1, 2, 3. E tenho 2 assim. Então, é 3 vezes, ó, 1, 2, 3. 3 vezes 1, 2. Vezes 2, que dá 6. Então, se eu for colocar, completar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, são 3 camadas com 6 caixas, tá? Coloquei na linha. Se considerarmos que uma caixa é a unidade de medida de volume, diremos que o volume dessa pilha é igual à quantidade de caixas que há na pilha, ou seja, 18 caixas. A fim de que não ocorra diferença ao medirmos o mesmo volume, foram adotadas unidades de medida de volume padronizadas. O centímetro cúbico é uma unidade de medida de volume. E esse é o espaço ocupado por um cubo, cuja medida da aresta é de 1 centímetro. Outra unidade de medida de volume padronizada é o metro cúbico, que o espaço ocupado por um cubo cuja aresta mede 1 metro. Essa unidade é usada, por exemplo, para medir o volume de água em uma piscina. Página 173. Volume do paralelepípedo. Para calcular o volume de um paralelepípedo, vamos dividi-lo em cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Em seguida, vamos determinar a quantidade de cubos em que ele foi dividido por meio de uma multiplicação. Então, tá aí, ó, ele pegou o paralelepípedo inteiro, né, com a altura de 3 centímetros e o comprimento de 4 centímetros, e dividiu ele em cubinhos, né, de 1 centímetro cada. Então, ele ficou com 3 cubinhos na altura, com 4 cubinhos no comprimento. Certo? Portanto, o volume desse paralelepípedo é 24 centímetros cúbicos. Por quê? Porque ele pegou os 4 do comprimento, vezes o 2 da largura, vezes o 3. Que dá igual a 24. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Certo? O volume de um paralelepípedo é dado pela multiplicação de suas dimensões. A altura vezes o comprimento vezes a largura. Como todo cubo é também um paralelepípedo, calculamos seu volume multiplicando suas dimensões. 12 vezes 12, 2 vezes 2 vezes 2, né? Se for aí 2 centímetros. Se for 3 centímetros, é 3 vezes 3 vezes 3, tá? Altura vezes comprimento vezes largura. Ok? Aí a gente só vai entender quando a gente for para a prática. Então, nós vamos fazer da página 174, 175 e 176. Mesmo esqueminha. Pausa o vídeo, responde e volta, tá? Para resolver. Ou para corrigir. Primeiro você resolve, depois você corrige, ok?
Então, vamos lá. Ah, lembrando, coloquem os certos na hora que for conferir, que for corrigir. Página 174. Determine o volume de cada pilha de blocos considerando o cubo uma unidade de medida de volume. Nas atividades 1, 2 e 3, considere que não há blocos ocultos atrás das pilhas. Então, ó, eu tenho... Ele me disse que para mim medir aí, eu tenho que calcular, né? A altura vezes largura vezes comprimento, não é assim que eu acho? Então, ele me diz aí que cada cubinho desse, né, vamos contar aí, ó, na figura A. Na figura A, eu tenho 3, vou botar aqui na ordem que tá aqui, na altura eu tenho 2 vezes 3 vezes 3. Na altura eu tenho 2 cubinhos, na largura eu tenho 3 cubinhos e no comprimento eu tenho 3 cubinhos, certo? Então, aqui eu tenho aí menos 4 mais 1. Por que menos 4 mais 1? Pelos que tem em cima, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu resolvo esse dentro do parênteses, depois eu resolvo esse. Gente, ó, repetindo, aqui é a altura com a largura com o comprimento. E esses daqui são os que estão fora da minha, fora disso aqui, ó, tá? Então, vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Menos 4, mais 1. 18 menos 4 dá 14, né? Mais 1, 15. Expressão numérica aí, tá, gente? Então, no item A, eu tenho 15 cubinhos, né? Então, volume, meu volume é 15. No item B, eu vou fazer parecido, tá? Vou apagar aqui pra gente fazer o item B, que não tem espaço. No item B, ó, eu tenho... Na altura, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 do comprimento, certo? Menos o 2 que não tá nessa minha medida aqui, certo? Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. 24. Menos 2, 22. Então, o meu volume é igual a 22. Certo? 2. As pilhas foram construídas com cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Sem contar, estime qual das pilhas possui o maior volume. Aí, dos quadrinhos aí amarelo, dos cubinhos amarelos. Sem você contar, só você olhar. Qual é o que você acha que tem mais cubinhos? Aí a resposta é sua, tá? Agora determine em seu caderno o volume de cada pilha em centímetros cúbicos e verifique se sua estimativa estava correta. Então, vamos lá. Questão 2. Questão 2, a figura A. A figura A, né? A figura A, eu tenho 2 vezes 1 vezes 3, né? Assim, a minha altura, eu tenho 3 vezes a minha largura, eu tenho 2 vezes 1 do meu comprimento. Na minha figura B, depois a gente coloca o resultado. Na minha figura B, eu tenho 2 de altura vezes 3 de largura vezes 2
E na minha figura C, eu tenho 3 mais 2 mais 2 mais 1. Então, 3 vezes 2 vezes 3, 6. Não, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6, 6 e 6. Para me fazer isso, eu tenho que colocar, se eu estou medindo em centímetros cúbicos, eu tenho que colocar centímetros cúbicos. Certo? Não posso esquecer. Porque se eu esquecer isso aqui, ou se eu esquecer o 3 daqui, meu resultado vai estar errado. Não posso esquecer aqui o 3, que é para me dizer que eu estou calculando o volume de cada um. Então, se você for contar, todos os 3 têm 6 cubinhos. Certo? Não interessa como é que eles estão empilhados. No final, vai dar o mesmo resultado aí dos 3. Página 175. Questão 3. Calcule o volume de cada uma das pilhas, sabendo que o cubo tem 1 centímetro cúbico e o triângulo tem 0,5 centímetros cúbicos, que é a metade aí, né? A metade do cubo. Então, vamos lá. Na primeira figura é 4 vezes 1 mais 2 vezes 0,5. Certo? Que dá o volume igual, dá igual a quanto? A 5 centímetros cúbicos. Aqui é a primeira figura. A segunda figura, 9 vezes 1 mais 1,05. 1 vezes 0,5. Então, o volume é igual, só você resolver aí essa continha. 9,5 centímetros cúbicos. Eita, que 3 feio. Certo? Questão 4. Calcule o volume de cada paralelepípedo. Vou só apagando, gente, porque não dá pra ficar não, porque não tem espaço. Você dá pausa no vídeo e faz. Questão 4, ele quer que calcule. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, certo? Então, o volume é igual a 4 vezes 4 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Tá? Ó, porque 4 vezes 4, você vai calcular, certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, tá? E no outro é 4 vezes 2 vezes 3,5. 4 vezes 2 vezes 3,5. Então, o volume é igual a 28. Certo? Página 175, questão 5. Uma caixa de certo parafuso tem 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de altura. Qual será o volume em centímetros de uma pilha com 1.250 caixas desse parafuso? Primeiro vamos achar aí o volume. 10 vezes 10 vezes 8.
certo? Repito 8 e acrescento a quantidade de zeros. Então, repete o 8 e acrescenta os 2 zeros, tá? Vamos lá. Agora nós vamos fazer 800 vezes a quantidade aí, ó, de uma pilha com 1.250 caixas. 1.250 caixas. É só você calcular, tá? Qual será o volume? Então, o volume vai ser igual esse número multiplicado por esse, certo? Eu posso fazer o 8 com o 1, 2 e o 5 e acrescentar a quantidade de zeros. Isso é uma multiplicação normal, tá? Você bota aqui, bota o 8 e vai fazendo do jeito que você faz uma multiplicação normal. Vai dar 1 milhão de centímetros cúbicos, certo? Na página 176, questão 6, você vai primeiro transformar para depois multiplicar aí o que ele quer, para achar o que ele quer. Ó, para encher completamente certa piscina são necessários 182,5 metros cúbicos de água. Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, podemos determinar a capacidade dessa piscina em litros, multiplicando 182,5 por 1.000. Então, ele vai transformar aí os 182,5 metros cúbicos em litros, tá? Portanto, né, ele fez aí a transformação, ó, transformou, fez a multiplicação e encontrou 182.500 litros de água. Aí ele quer aí, ó, dessa maneira semelhante, determine a capacidade em litros de uma piscina com 9 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,5 metros de altura. Então, vamos primeiro lá encontrar. 9 vezes 7 vezes 2,5. Dá igual. Aí você vai multiplicar. Esse 9 vezes 7 e o resultado vezes 2,5. Né? Multiplicação normal. Você vai encontrar 157,5. Tá? Depois você vai transformar aí esse valor aqui que você encontrou em litros. Tá? Então, você vai fazer 157,5, tá? Que foi o que você encontrou, vezes 1.000, porque você vai transformar ele em litros, tá? Então, você vai encontrar 157.500, tá? Que aí ele quer saber aí em capacidade, em litros. Então, a capacidade dessa piscina é 157.500 litros, tá? Litros. Primeiro você tinha que achar o metro cúbico para depois transformar esse metro cúbico em litros, tá ok? Questão 7. Veja a apresentação do reservatório de água que foi instalado na fábrica de Rafael. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? Então, primeiro você tem que achar em metros cúbicos para depois transformar em litros como ele quer. Então, ó, 3 vezes 2 vezes 2,5. Você vai multiplicar do mesmo jeito. Você vai encontrar o 15. Certo? Aí você vai pegar o 15 que você encontrou, que são metros, metros? Cadê? Metros cúbicos, vai multiplicar por 1.000 para encontrar o litro. Então, vai ser 15.000 litros, tá? Que ele quer aí, ó. Qual é a capacidade em litros desse reservatório? Então, tá aí. Achei em metros cúbicos, transformei em litros. Questão 8. Luana vai comprar um aquário
Em dúvida entre dois modelos, ela vai comprar o aquário com maior volume. Qual dos aquários Luana vai comprar? Então, para me saber, largura vezes altura vezes comprimento. Do jeito que a gente aprendeu já. Então, o aquário A é 65 vezes 50 vezes 30. Você vai multiplicar aí, tá? Que vai dar 97.500. No aquário B, você vai multiplicar também as medidas, tá? Certo? Você vai encontrar 60 vezes 50 vezes 35. Então, você vai calcular aí. Quanto é que você vai achar? Você calculando 60 vezes 50, você vai encontrar... Você calculando 60 vezes 50, você vai encontrar 3.000. 3.000 vezes 35, você vai encontrar 105.000. Então, vou botar aqui. Certo? Então, a Luana vai comprar o aquário B, né? Porque o aquário B tem a capacidade maior do que o aquário A. Quando você for fazer essa multiplicação, você vai multiplicar esse por esse, vai encontrar o resultado, e o resultado você vai multiplicar por esse, certo? É assim que você faz, ok? Então, terminamos aí com a nossa capacidade, tá? Estudamos medidas de capacidade, medidas de massa e medidas de volume, certo? E as medidas de temperatura, tá? Então, na unidade de massa, aprendemos o miligrama, o grama, o quilograma e a tonelada, certo? Na temperatura, sabemos que temos a medida máxima e a medida mínima. Na capacidade, né, estudamos o litro e o mililitro. E de volume, centímetro cúbico e metro cúbico, certo? Então, beijinhos e até a próxima aula.